Atenção, senhores ouvintes. Depois de covardes ataques contra nossos navios mercantes perpetrados por um inimigo cruel e traiçoeiro, o Brasil declara guerra contra os países que formam o eixo, aliando-se às forças que lutam pela liberdade de todos os povos. É difícil falar com precisão sobre o que se passou durante 239 dias. Principalmente quando esses dias foram compartilhados por outras 25.364 vidas. Na memória de cada um, as imagens confundem-se. E confundem-se principalmente quando mais de meio século nos separa daqueles dias. Dias turbulentos, mas ao mesmo tempo gloriosos. E queremos compartilhar com vocês alguns desses momentos. Os sons das vozes confundem-se. Lágrimas e maresia. Um sabor salgado de partida. Apesar de muitos, todos naquele momento estão sós. No navio, apinhados, olhos jovens lançam-se ao mar. Novas emoções? Quem sabe? Como todo jovem, eles também acreditam no futuro e lutam com todas as forças contra aqueles que tentam barrar o caminho. São jovens. Cada um traz consigo uma pequena história de vida. Mal sabem que estão embarcando para escrever a história de um novo tempo. Quando os sons da guerra chegaram, foi um eco muito distante. Nós éramos muito jovens. Nosso mundo não estava preparado para os fatos. Imagine-se em um mundo distante, onde a informação está nas esquinas. A diversão é o cinema e o sarau. O maior avanço é o rádio capelinha. E a noite é iluminada por lampiões. Em uma cidade como Curitiba, percorrer 5 quilômetros é quase uma aventura. O leite e o pão, fresquinhos, são deixados nas portas todas as manhãs. Os horários, regidos pelos apitos das fábricas. O bonde disputa espaço com carroções apressados em ruas estreitas e barulhentas. E a Maria Fumaça é uma jovem que desfila seus cabelos negros no ar frio da serra. De repente, imagens aterradoras chegam do além-mar. Nas fotos dos jornais, o velho mundo está em chamas. Polônia, Áustria, França. Para jovens, embalados ao som de alegres marchinhas de carnaval, é difícil calcular o que a loucura humana pode produzir de dor e sofrimento. O romper das relações com os países do eixo, Itália, Alemanha e Japão, lança o Brasil no trágico mundo da guerra. E o que parecia tão distante chega com a velocidade dos mensageiros da morte. Bocas famintas de sangue lançam torpedos contra nossos navios mercantes. Nas antes calmas águas de nossa costa, agora jazem brasileiros inocentes, pegos de surpresa por um furacão que varre. Em 22 de agosto de 1942, a realidade começa a tomar forma. Depois de vacilar durante 2 anos, o governo Getúlio Vargas finalmente declara guerra contra os países do eixo. Uma base americana é rapidamente instalada em Natal, no Rio Grande do Norte. É o Brasil em guerra, ato que vai mudar para sempre a vida de 25.364 jovens. Guerra, um substantivo carregado de rimas incompatíveis. Loucura, tragédia, sofrimento. É o mais cruel dos cavaleiros do Apocalipse. Um cavaleiro que não ceifa apenas vidas, mas retira também a dignidade da humanidade. E que deve ser combatido com todas as forças. Eu e meus companheiros embarcamos no inverno de junho de 44. Foram momentos tensos e angustiantes, depois de meses de treinamento. Fomos levados até os navios durante a noite, em vagões escuros, tão escuros como os horizontes que se desenhavam à nossa frente. No hemisfério sul, as noites de junho são tipicamente frias, mesmo nos trópicos. Mas na madrugada de 29 para 30 de junho de 1944, o frio estava alojado na alma. Em silêncio,
Uma operação preparada desde janeiro de 44 dava início ao embarque da Força Expedicionária para a Itália. 25.364 jovens, entre os quais 73 enfermeiras, sendo 8 paranaenses, entregavam suas vidas na busca desesperada pela liberdade do mundo. Os jovens daquele navio eram muito diferentes dos demais soldados aliados. Apesar de robustos, não tinham o porte físico do americano ou europeu. Além disso, não estavam preparados para enfrentar uma guerra moderna. A escola militar brasileira, até aquele momento, seguia a orientação da doutrina militar francesa. Uma escola que foi superada facilmente pelas forças nazistas, deixando apenas as ruínas da linha Maginot como lembrança. Uma obra de defesa construída para deter qualquer avanço inimigo contra a França, caíra em 40 dias. Um exaustivo treinamento, executado no Brasil, sob orientação americana, teve 6 meses de duração. Um grupo de oficiais e praças teve treinamento nas próprias bases americanas nos Estados Unidos. E o primeiro grupo de aviação de caça da FAB foi treinado no Panamá e nos Estados Unidos, partindo posteriormente para a Itália. Foram 6 meses de muito trabalho para preparar um contingente de mais de 25.000 homens para atuar em um teatro que nada tinha de espetáculo. O mar apaga a noção de tempo e espaço, principalmente para jovens como nós, que mal conheciam a própria cidade. Ao desembarcarmos, e começamos a sentir as dores e a miséria de uma guerra. Ver crianças, jovens, velhos, de todas as classes sociais, fundidos pelo medo e pela fome. Finalmente estávamos em guerra. O cenário era dramático no final do verão de 44. A Itália já havia capitulado, porém as tropas nazistas ainda dominavam parte do país. Apoiados pelos fascistas italianos, os temíveis camisas negras vendiam ao peso de muitas vidas cada centímetro do solo italiano. Os montes Apeninos formam uma muralha natural, do mar Tirreno ao Adriático, no centro-norte da Itália. Hitler sabia que era a última defesa na frente italiana contra o avanço aliado que dava para terminar com o pesadelo nazista. Em desespero, mandou construir a terrível linha gótica. O nome era uma referência a uma antiga tribo germana que combateu duramente o Império Romano no 2º século depois de Cristo. E no delírio, acreditava Hitler construir ali nos Apeninos uma força capaz de deter os aliados. Casamatas, armamento pesado e muitos soldados estavam estrategicamente distribuídos por toda a região. São números impressionantes. 500 canhões, 3.000 metralhadoras, 4.000 postos fortes, 100.000 minas, além de soldados profissionais com mais de 5 anos de combates, altamente treinados e prontos para enfrentar qualquer tipo de inimigo. É para este cenário que são destinados os nossos pracinhas. Festivos e brincalhões, os jovens pracinhas logo começaram a se destacar. O uniforme de campanha foi logo batizado de Zé Carioca por sua cor verde. As metralhadoras inimigas eram chamadas de Lumidinas. As operações começaram no outono de 1944. A primeira fase de operações teve início em 15 de setembro de 44. Foram conquistados nesse período Massa Rossa, Camaiore, Monteprano, Barga, Fabriti e Sanquillo. Este foi o batismo de fogo. A FEB era responsável por 22 quilômetros de frente defendida por um inimigo feroz. Monte Castelo, Monte Belvedere, Gorgolesco, Monte Soprassasso dominavam a Rota 64, que devia ser aberta e mantida, pois era caminho para a conquista do Vale do Pô. Homens de hoje não podem avaliar o quanto de dor, sangue e vidas foram deixados. Na memória dos combatentes, os obuses, os gritos, o matraquear fatal das rotinas fazem parte de uma melodia que jamais deixará de tocar suas memórias. Depois de batizados pelo fogo inimigo, tínhamos pela frente
o temível Monte Castelo, um monumento da natureza que nos interrompia a passagem, apoiado pela divisão de granadeiros alemã. E tudo conspirava contra nós. O clima, os erros do comando aliado e o profissionalismo frio do inimigo. Lá de cima éramos um alvo fácil, mas tínhamos uma missão a cumprir. 21 de fevereiro de 1945. Apesar de ser inverno, faz sol neste dia. À frente, como um mórbido monumento, está Monte Castelo. Do alto dos seus 887 metros, está o inimigo, impávido e frio, resistindo tenazmente durante 2 meses. E o que era para ser uma ofensiva rápida, tornou-se um pesadelo para a terra. 4 ataques frustrados. Neste período, o rigor do inverno havia transformado a região em um inferno branco para os pracinhas, habituados a temperaturas tropicais. As tropas estavam ao relento durante 70 dias, mas apesar de tudo, naquele dia ensolarado de 21 de fevereiro, a 2ª Divisão de Infantaria Expedicionária, lado a lado com a 10ª Divisão de Montanha Americana, foi ao encontro da 232ª Divisão Alemã de Granadeiros. Cortando o vento, num silvo fino e agudo, ouvem-se os primeiros disparos de morteiro contra o inimigo. Depois, explosões. É hora de avançar. São jovens que doam à humanidade o que eles têm de mais caro, a juventude. Na velocidade do primeiro disparo, deixam a juventude para trás, avançando para a maturidade conquistada no fogo do combate. Nas trilhas, escarpadas, encharcadas e frias, não param. Desta vez não haverá volta, apenas a vitória será tolerada. 21 de fevereiro de 1945. 17 horas, 50 minutos. Ouve-se pelo rádio: estou no cume de Monte Castelo. A voz é do capitão Iedo Jacob Blount, comandante da 1ª Companhia do Regimento Sampaio. Vitória final. Na 5ª tentativa, depois de mais de 2 meses de sofrimento, caía Monte Castelo. As palavras do coronel Manuel Tomás Castelo Branco definem bem o que significou esta vitória. O Monte Castelo não era um simples objetivo a conquistar, mas um desafio a enfrentar e uma vingança a executar, cujo desfecho ou seria a consagração apoteótica ou uma ruína acabrunhadora. Os dois lados já haviam esgotado a capacidade de sofrimento. Os corações já estavam retalhados. A luta já perdia seu sentido, se é que em algum momento teve sentido. Chegava a hora de chorar os mortos. Ainda havia muita luta pela frente. Batizados no fogo da batalha, curando as feridas e enterrando seus mortos, os pracinhas continuavam o avanço. O inimigo, pronto para qualquer combate, passa a temer a febre. A propaganda nazista aumentava esse temor. Esse medo transforma os soldados alemães em um inimigo ainda pior. Castelnovo, Montese, Casteldaiano. Palmo a palmo a febre avança. Apoiados pela FAB, que dá cobertura aérea, vão calando a canção mortal das Lourdinhas que encontram. Montese está à frente. O caminho da Via Porretana transforma-se em Via Crucis. Primavera de 1945. O inimigo, entrincheirado nas construções medievais de Montese, impede o avanço da FEB. Mas, apesar de todo o cansaço, o comando do 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria não desiste e invade a cidade. O dia é 14 de abril de 1945. Quando as tropas entram na cidade, ela não mais existe. Nas ruas, obstruídas por escombros, apenas corpos inertes. O cheiro de morte é terrível. São as tragédias da guerra que vão revelando aos jovens pracinhas a face dura da humanidade. O correspondente de guerra, Rubem Braga, escreve: Montese não existe mais. A marcha continua. Em 22 de abril, a FAB realiza ações em São Benedetto, no Vale do Pouco.
É uma das inúmeras missões que o primeiro grupo de caça tem atuação destacada, fazendo com que a FAB venha receber a maior condecoração do Congresso americano, a Presidential Unit Citation. Os rigores do inverno não existem mais, apenas o vento frio, típico da região na primavera. Porém, em contraste, os combates ficam mais duros. O inimigo sabe que o fim está próximo. É uma resistência de desesperados. Em cada trecho percorrido, as marcas da guerra vão revelando ruínas, corpos, órfãos, de um mundo devastado. Imagens que os pracinhas registram para sempre em suas retinas. As bombas já não assustam mais esses jovens veteranos de terras distantes. Jovens senhores que no teatro da guerra desempenharam o papel mais trágico. Eles agora têm pela frente a 148ª Divisão Alemã, sob o comando do general Otto Fretter Pico. São 15.000 homens curtidos nos desertos africanos, nas estepes russas e nos campos da Itália. Mas já estão cansados de tanto horror. Querem a paz mais que suas vidas. Chegava o fim. Depois de 239 dias, o mar era a nossa estrada mais segura. Do outro lado, um país nos esperava. Mas um vazio habitava em nós. Era o espaço extirpado da nossa juventude. Nossos olhos viram muita dor. Sabíamos que não éramos mais os mesmos jovens que partiram, mas uma certeza sempre tivemos. Lutamos pela paz e vencemos. 29 de abril de 1945. 15.000 soldados alemães rendem-se às forças da FEB em Coléquio e Fornovo di Taro. 15.000 vidas cansadas de tanta morte e miséria confiam no caráter e integridade de um grupo de jovens que durante meses fez honrar a bandeira brasileira. Um momento grave e solene, que revelou uma alegria contida para todos aqueles que viram um novo mundo nascer a partir dos escombros da mais terrível guerra já vivida pela humanidade. Aos pés dos Montes Apeninos está a cidade de Pistoia, uma pacata e serena cidade. Ali, 13 oficiais, 444 pracinhas e 8 pilotos da FAB foram sepultados, pagando com suas vidas o alto preço pela liberdade da Itália. 28 deles eram paranaenses, heróis sem dúvida, símbolos de uma geração que trocou o sonho pelo pesadelo. Hoje, seus restos mortais repousam no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, no Rio de Janeiro. Mas, certamente, ainda estão em solo italiano os momentos de glória destes bravos jovens. 239 dias de ação. 20.573 inimigos capturados. 465 brasileiros mortos. Números que resumem a campanha da FEB na Itália. Lutando a 10.000 quilômetros de casa, dormindo em sacos de dormir chamados casulos, comendo a ração adocicada dos americanos, enfrentando temperaturas glaciais e um inimigo profissional e duro, lutando em uma guerra que ia contra tudo e contra todos, vendo seus dias de juventude transformarem-se em trevas de maturidade, trocando as marchinhas de carnaval pela cadência mortal dos obuses e granadas. 239 dias que jamais serão esquecidos, pois lá, em terras distantes, o Brasil ficou ainda maior, mostrou caráter e valor nas asas do ideal de valorosos pracinhas. – 18 de julho de 1945. As correntes do Atlântico estão aquecidas de emoção. Sobre elas, em meio a sorrisos, temperados pelo sal das lágrimas, chega ao Brasil o primeiro escalão de expedicionários. No porto, apinhado por uma multidão orgulhosa, pais, filhos, esposas e amigos espremem-se para recepcionar a carga de heróis. Mas quem desembarca não são mais os jovens que partiram. São homens.
que trazem nas costas o fardo triste da loucura humana. Testemunhas do furacão que varreu 2/3 do planeta. São personagens vivos que atuaram no teatro da guerra, tendo por plateia a presença constante da morte. E só eles, naquele 18 de julho, sabiam disso. Só eles. Apenas eles. Para os pais, filhos, esposas e amigos, o que importa é a volta dos seus amados. O Brasil para. Nas ruas da então capital federal, a cidade do Rio de Janeiro, desfilam heróis de carne e osso. O papel picado, os urras da multidão, os beijos e abraços são as verdadeiras medalhas. A condecoração maior dada por um povo que, mesmo distante, esteve lado a lado no coração de cada pracinha. E no dia 18 de julho de 1945, a cidade do Rio torna-se mais maravilhosa. Com seus uniformes de campanha, milhares de Zé Carioca são a parte mais preciosa que faltava para completar este país continente chamado Brasil. No dia 9 de agosto de 45, o Paraná recebia de volta seu primeiro contingente. Foi uma festa de declarado amor aos seus heróis. Em 20 de novembro de 1946, é fundada a Legião Paranaense do Expedicionário, formada para manter viva para as gerações futuras a memória da FEB. Depois de 5 anos de uma luta pacífica, a Legião inaugura em 15 de novembro de 1951 a Casa do Expedicionário, um monumento imponente que faz justiça àqueles bravos combatentes. Aberta ao público, tem como objetivo principal atender jovens estudantes e estudiosos que ali encontram todas as informações sobre a participação da FEB na Segunda Guerra. Em seus corredores e salas, imagens de tempos passados dão vida ao abrir as portas para um passado que nos deu a esperança de um futuro. E assim, Camaiore, Monteprano, Monte Castelo, Castelnuovo, Montese, Soca, Colecchio e Fornovo foram incorporados à memória de 25.364 vidas e à história de uma nação como marcas da participação da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Velha Itália. Esta é a nossa história. Com ela, queremos advertir as novas gerações para que não repitam os horrores da guerra, pois não existe dor maior que ver um companheiro tombar. E nós, eternos pracinhas, lutamos para que vocês vivam a paz de um país chamado Brasil.